Ao mesmo tempo que oportunidades parecem estar surgindo, como por exemplo o Ibovespa e as criptomoedas, tem algo que me deixa um tanto quanto preocupado: a macroeconomia e toda aquela problemática que a gente vem comentando com vocês há meses. Parece que a crise bancária, pessoal, está se agravando e a Moody's, ela está falando que talvez possa ser difícil de conter essa crise bancária. Isso quem está falando é a Moody's, a gente vai aprofundar isso e também nós vamos falar sobre o Deutsche Bank, outro banco, só que agora um banco alemão, que parece que está com problemas. Os CDS, os Credit Default Swaps, estão disparando hoje, dia 24, e as ações estão derretendo, afetando até também ações de maneira geral lá na Europa e de outros bancos por lá. Então a gente vai cair para dentro para entender melhor esses assuntos, porque eu vejo uma euforia muito grande dos investidores, principalmente no setor de criptomoedas. Ah, Gabriel, mas é porque o Bitcoin ele vai ser a reserva de valor. Pois é, mas aí só o Bitcoin estaria subindo e não as altcoins também nessa euforia. Então cuidado, pessoal. A gente tem que ficar de olho aí, porque a qualquer momento pode acontecer uma busca por liquidez. Você é adulto, faça o que você quiser, mas aqui o meu objetivo é alertar vocês sobre esses riscos, ok? Bom, sem mais delongas, já vai deixando o seu like aí, bora cair pra dentro, compartilhando a tela. Nós temos aqui, pessoal, a primeira notícia falando sobre a Moody's, pessoal. Que ela tá falando o seguinte: a Moody's, ela vê risco de turbulência bancária nos Estados Unidos e talvez, isso não possa ser contido. Ainda assim, a visão básica da agência é que as autoridades americanas terão um amplo sucesso, tá? Bom, vamos ler aqui um pedacinho dessa matéria para a gente entender um pouco dessa visão. Apesar da ação rápida de reguladores e formuladores de políticas, há um risco crescente de que o estresse do sistema bancário se espalhe para outros setores e para a economia dos Estados Unidos, desencadeando danos financeiros e econômicos maiores do que prevíamos, disse a Moody's. E eles aqui simplificando, o risco é que as autoridades sejam incapazes de reduzir a atual turbulência sem repercussões mais duradouras e potencialmente graves dentro e fora do setor bancário. Bom, o Atsi Chet, diretor administrativo de estratégia de crédito da Moody's, e outros escreveram em uma nota que foi distribuída na última quinta-feira, que ainda assim a visão básica da agência é que as autoridades americanas terão um amplo sucesso. O aviso da Moody's veio quando a secretária do Tesouro, olha o que a gente falou ontem aqui no canal, então o aviso da Moody's veio quando a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, indicou que os Estados Unidos poderiam tomar medidas adicionais, se necessário, para estabilizar o sistema bancário, e depois que o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, garantiu aos americanos na quarta-feira que o Banco Central usaria suas ferramentas para proteger os depositantes. Sob a superfície, porém, há uma preocupação persistente. O gerente de fundos de hedge, Bill Ackman, por exemplo, está alertando para uma aceleração das saídas de depósitos dos bancos, e a mais recente pesquisa global de gerentes de fundos do Bank of America constatou que 31% dos 212 gerentes entrevistados consideram uma crise de crédito sistêmica como a maior ameaça aos mercados, pessoal. Olha lá a crise de crédito que a gente vem falando para vocês, parece que também está no radar desses grandes gerentes. Crise de crédito, crédito secando, o que a gente fala aqui no canal, as empresas não conseguem tomar crédito, não rola dívida, os bancos não emprestam entre si, e aí o bicho pega, tá? Das três maneiras pelas quais os problemas do sistema bancário podem se espalhar de forma mais ampla, uma delas é potencialmente a mais potente. De acordo com a Moody's, é uma aversão geral ao risco por parte dos participantes do mercado financeiro e uma decisão dos bancos de reduzir o fornecimento de crédito, pessoal, para aliviar o risco deles. Esses caras começam a ficar sem liquidez, então eles vão contingenciando isso, e isso pode respingar nas empresas. A gente sabe que tem várias empresas zumbis que já estão sofrendo com juros altos, e agora com esse crédito ficando mais caro ou mais escasso, isso pode se alastrar para outros segmentos da economia, pessoal, gerando um efeito dominó. As peças vão caindo conforme a maré vai baixando, né? Então, tal cenário
pode levar à cristalização do risco em vários bolsões simultaneamente, disse a agência de classificação. Né? Vamos seguindo aqui então, porque as ações do banco alemão Deutsche Bank estão caindo nessa manhã enquanto eu gravo o vídeo, agora queda de 10%, tá? Então queda de 10% aqui nas ações do banco alemão, e isso reflete, né, pessoal, o medo do mercado de que essa problemática, né, se alastre para outros segmentos, se alastre para outros bancos, né? E isso, pessoal, essa queda acentuada que está acontecendo nessa manhã, ela está muito ligada porque ocorreu um aumento, né, pelas buscas por seguros ali nesse bancão alemão, tá? Muito bem. Então aí na sua tela você tem o gráfico do Deutsche Bank, dos CDS, os Credit Default Swaps. Os Credit Default Swaps são seguros que os institucionais, né, que os investidores compram para se proteger de uma eventual problemática com aquele ativo. Por exemplo, nesse caso, os investidores institucionais estão comprando esses seguros para se protegerem de uma eventual quebradeira do Deutsche Bank, assim como fizeram antes do Banco Credit Suisse quebrar. Vocês lembram que a gente falava aqui no canal, ó pessoal, o CDS do Credit Suisse está disparando. Isso significa que os investidores estão identificando um risco elevado naquele ativo e eles começam a se proteger ou vão especular aquela quebra para ganhar ali com os CDS, né? Com esse seguro aqui. E o que a gente está vendo, pessoal, nos últimos dias? Uma disparada desses CDS, certo? Então o chanceler alemão, o Olaf Scholz, ele falou: Deutsche Bank é muito lucrativo, não há motivo para preocupações. Mas os CDS, fala aqui o James Lavish, né? Os CDS apontam outra coisa. Os CDS estão discordando com o chanceler alemão Olaf Scholz de que o Deutsche Bank é lucrativo e que não existem preocupações, né? Será que não existem preocupações mesmo, seus capitalistas? São as perguntas que nós temos agora. Então, é um movimento bem delicado, bem complicado de se investir, de ter certezas, né? Porque os riscos estão por todas as partes. E aí, a grande preocupação é que isso comece a se alastrar, certo? Os juros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, seguem elevando, isso vai deteriorando, é aquela história, a maré vai baixando e não está descartado que uma recessão se instale, que as empresas comecem a ter problemas. Aí lembra das quedas das peças? A gente já começou a ver a terceira peça caindo, que é a queda nos lucros, isso vai se repetir na bolsa, né? Então é isso que eu olho bastante para tomar as minhas decisões. Então, as minhas decisões não são tomadas com base em torcida, achismo, etc. Eu olho o contexto e eu olho os indicadores. A minha análise, top-down, ela leva em consideração a macroeconomia em primeiro lugar. Depois eu vou ver análise gráfica e por aí vai. A análise gráfica, ela me aponta aqui, por exemplo, nas criptomoedas, nós estamos com uma possibilidade de uma tendência de alta. Só que aí quando eu olho ao mesmo tempo outros fatores, aí eu começo a ficar de olho. Então quando você domina esses pontos de vista, né, você vai conseguir ali ter uma temperatura melhor da realidade, certo? Então o meu objetivo aqui não é ser um torcedor. Todas as vezes que eu trago a minha opinião e tal, repare bem que elas são embasadas em indicadores, tá? Então essa que é a grande jogada. Beleza, pessoal? Então os riscos estão aí, né? Você faça o que você quiser, eu não sou pai de ninguém aí para pegar na mãozinha, né? Muito bem. Tá, vamos ver primeiro aqui o S&P. Bom, já falamos lá daquele ombro, cabeça, ombro, né, pessoal? Nos últimos vídeos aí. E aí a região dos 3... Era 3.700, eu marquei no futuros aqui. Aí sumiu minhas marcações aqui. Vamos pegar o SPX então. A região aqui, pessoal, dos 3.750, 3.800 aqui é uma região muito importante, tá, para o mercado defender. Eu acredito que o problema, né, pessoal, ele vem justamente das bolsas, certo? E existe uma relação, sim, das bolsas com as criptos, pessoal. Existe uma relação, sim, das bolsas com as criptos, tá? As bolsas, por exemplo, a Nasdaq estava subindo e o Bitcoin estava subindo junto. Por quê? Porque tinha uma expectativa de dinheiro grátis e volta de impressão, só que isso não está se concretizando, tá? E os riscos estão aí. Então, cara, eu fico pensando, e se a bolsa começa a cair, né? Será que o Bitcoin não cai junto? O Bitcoin está corrigindo agora aqui. Então, assim, pessoal, eu vejo uma correlação do Bitcoin ainda com o risco, até porque
as altcoins estão acompanhando. Então a galera ela tá especulando. Na minha visão, as pessoas estão especulando esse movimento. E tá tudo certo. Se você é um swing trader, um day trader, um scalper, você vai especular mesmo, né? Agora eu que sou mais position, eu fico um pouco com o pé atrás. Eu vejo movimentos mais de longo prazo. Então aqui, pessoal, a gente pode ver, né, justamente aquelas quedas nas bolsas que a gente vem comentando por esses fatores que eu comentei ontem, né? E o fortalecimento do dólar, certo? E aí o fortalecimento do dólar quando ocorreu o flight to quality. Quando ocorreu o flight to quality, que é a busca pela qualidade, é onde as pessoas vão buscar segurança, né? A gente pode ver o dólar temporariamente se valorizando frente a outras moedas, certo? E aí o Bitcoin, pessoal, até estava fazendo aqui algumas comparações com o passado, olhando esse cenário ele pode apanhar, certo? A gente vê aqui um cenário bonito, cara, no Bitcoin de topos e fundos ascendentes, tá? Mas o que me preocupa é justamente essa questão aí dos mercados tradicionais que pode respingar no Bitcoin. A gente pode ter uma busca por liquidez aqui até os 28 e 30 mil dólares? Podemos, pessoal. Mas o que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que o Bitcoin vai repetir algo como ele fez aqui, ó. Tá vendo esse movimento que a gente fez aqui em fevereiro? Onde o Bitcoin dá uma forte alta. O movimento de queda aqui foi muito parecido, uma queda brusca, volta com tudo, muito parecido, ó. Tanto é que eu sobrepus esse movimento aqui pra cá, certo? E ele tá, curiosamente, repetindo aqui, rimando, né, nesse movimento, certo? Então poderíamos ver um movimento aqui de lateralização, tá? Para posteriormente o Bitcoin cair. Essa é a minha visão. E o que vai fazer o Bitcoin cair, na minha visão, não é os players das criptos. O que eu vejo é o mercado jogando um balde de água fria, tá? Por conta dos fatores macroeconômicos que a gente vem trazendo para vocês. VIX, o índice de volatilidade disparando, certo? E petróleo corrigindo, indicando aqui enfraquecimento da economia, tá? Então, olhando todo esse contexto aí, pessoal, eu continuo, né, um tanto quanto com o pé atrás. Você, investidor, faça o que você quiser, mas eu acho que gerenciar risco é interessante. Tem uma exposição ali barbell, né, que a gente ensina lá no clube, 80-20, por exemplo, 80 conservadora, 20 no risco, pode ser interessante, estratégia barbell nesse momento, para você ter caixa em eventuais quedas, né? Mas se você também quer estar exposto, você não fica de fora 100%. Qual que é o risco, Gabriel, da tua operação hoje, né? O risco, cara, é o Bitcoin conseguir romper os 30 mil dólares. Quer ver? A gente tem uma resistência muito grande aqui, ó, cara. A gente tem uma resistência muito grande aqui nos 34, 32 mil dólares, tá? Porque aqui foi um suporte muito importante lá atrás. É o que o Fausto Botelho fala, né? O Fausto Botelho ele fala o seguinte, ó. Olhar à esquerda, né, que ele fala. Por que olhar à esquerda? Porque é pra cá que a gente vai ver o histórico, a gente vai ver o passado do ativo, certo? Então, o que a gente vê aqui no passado do ativo? A gente vê aqui, ó, que nós tínhamos uma região de suporte que foi perdida aqui no passado. E quando essa região de suporte foi perdida, ela passa a ser uma resistência. Então, assim, a gente vai ter uma briga muito grande para passar essa região, certo? E por isso que eu acredito que, olhando todo esse contexto aí, a gente ainda tem que ficar de olho, né? E com a bundinha na parede, beleza? Essa é a minha visão. Por isso que a gente vai gerenciando o risco e mantendo caixa para aproveitar eventuais oportunidades que venham aparecer, certo? Mas, claro, você é adulto, é aquela história, decorou o CPF, meu amigo, decorou o CPF, se lascou. Aí tem que tomar suas próprias decisões e assumir os seus riscos. O risco que eu assumo é ter que comprar mais caro ali nos 32, 34 mil dólares, né? Caso ele confirme que aquela resistência passa a ser um suporte. Por enquanto, aquela região ali é uma resistência, tá? Então, é isso que eu venho observando. Beleza, pessoal? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente vai se manter na missão de fazer vídeos mais curtos aí, porque eu sei que a galera tá na correria e tal. Então é isso. Finalizamos por aqui. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se o capitalista, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Compartilha aí para os seus amigos no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau, pessoal.